Vamos então iniciar aqui o nosso estudo do livro Devação do Invisível. Nós estamos no capítulo número 7, o amigo beletrista, é o terceiro encontro dentro desse capítulo. Nós estamos aqui na página 162 da edição do meu livro. E eu vou fazer a leitura aqui de um trecho anterior, só para a gente poder contextualizar o diálogo que Dona Ivone vai ter com esse amigo espiritual, cujo nome não foi citado para nós aqui. Então, vou voltar aqui na página 160 e fazer aqui a leitura corrida, só para a gente lembrar então dos detalhes que foram passados para nós sobre esse espírito. Durante o trajeto, pusemos-nos a observar as particularidades que teriam caracterizado a personalidade humana do amigo espiritual que acabávamos de adquirir, exatamente quando satisfazemos ociosas curiosidades em torno das pessoas a quem somos apresentados em sociedade. Observamo-lhe a indumentária, a voz, entre aspas, um trejeito particular dos lábios, ao falar com mais energia, a irritação nervosa, teria sido um homem irritadiço, o perfume da brilhantina com quem pastava os cabelos, o lenço fino, a seda pura, de cor creme, que trazia no bolso externo do paletó, sobre o peito, e que de quando em vez retirava nervoso para passar na fronte e no rosto. Punhos e coloridos muito engomados e brilhantes. Seu terno era cor cinza, um perfeito terno terreno, porém o tecido um tanto brilhante, e o paletó longo, amplo, com uma abertura de cerca de 20 centímetros na costura das costas, exatamente da bainha para cima. Sapatos pretos muito polidos, cabelos lisos e abundantes, partidos ao lado esquerdo, formando volumoso topete. Era de tez clara, glabro, e contaria aproximadamente 40 anos de idade. Durante o giro, conversou com desenvoltura, revelando-se excitado, e narrou particularidades chocantes da sua vida, nas quais, porém, não nos pudemos recordar após o transe, certamente graças à ação caridosa dos instrutores espirituais para com ele próprio. Recordamos apenas de sua preocupação máxima, de que sua preocupação máxima era a falta do divórcio no Código Civil brasileiro, o que, na sua opinião, comumente arrastava criaturas dele necessitadas a situações deploráveis de que se originavam desequilíbrios embaraçosos em torno delas próprias e no seio da sociedade. Aqui só para a gente lembrar que esse tipo de situação que acontecia naquela época, né, a falta da separação judicial de um casal, era algo extremamente dramático para muitas famílias, principalmente para muitas mulheres, que eram obrigadas a ficar casadas, né, em situações muitas vezes bastante constrangedoras, levando a desequilíbrios emocionais, a depressões profundas e muitas vezes até suicídios, né? Então aqui ele comentava sobre essa situação daquela época em que ele vivia, década de 1930, 1940. Aliás, mesmo depois, quando surgiu essa lei no nosso Código Civil, ainda assim, muitas mulheres, principalmente, quando eram reconhecidas na sociedade como sendo separadas, divorciadas, desquitadas, eram alvo de comentários, né, de críticas pelo modo como elas viviam, né? Então isso acabou mudando na nossa sociedade atual. E ele continua: recordamo-nos ainda de nos ter asseverado que profundo esgotamento nervoso, verdadeiro estado traumático, acometera seu organismo terreno, que esse acidente degenerara em neurastenia dominante e que isso lhe acarretara a morte. Então eu só queria lembrar para vocês aqui do que nós lemos no nosso encontro anterior, que a desencarnação dele veio exatamente por esse estado
emocional desequilibrado, que provavelmente deve ter desencadeado algum aneurisma cerebral, ou algo do gênero, né, um infarto também, né, devido à grande tensão que ele vivia. Né? Então, só para a gente lembrar que a causa da sua desencarnação foi exatamente o seu estado psicológico, né, esses detalhes da sua personalidade. Que moralmente muito sofrera neste mundo e continuava sofrendo como espírito. Não obstante, no momento já se achava conformado com o inevitável. E que no além era acusado por outros espíritos de haver praticado suicídio, de que lhe resultara a morte prematura, mas que ele disso não se lembrava absolutamente, e nem sequer jamais pensara em recorrer a semelhante alvitre, a fim de escapar às lutas morais que o assediaram. E se tal realmente se deu, como médico que era, somente podia atribuir o fato a um ato irrefletido, durante alguma crise de sua deprimente neurastenia. E como conversamos também, André Luiz relata uma situação bastante semelhante, em que ele era acusado então de suicida, né, devido à sua conduta desregrada durante a sua vida terrena, em que ele teve ali muitas doenças que atacavam então o seu sistema digestivo e tudo mais, o seu corpo de modo geral, e ele então era taxado de suicida. Mas conforme nós já estudamos, a ideia de ser suicida é algo muito mais para agredir o recém-desencarnado, né, por parte dos espíritos ainda naquela condição inferior, do que o fato propriamente. Né? E André Luiz até traz para nós uma expressão chamada de suicídio inconsciente, e até mesmo Kardec, no seu livro, aliás, no livro que foi publicado após a sua desencarnação, Obras Póstumas, e também alguns relatos, tanto na Revista Espírita, como artigos que foram reproduzidos depois no livro Depois da Morte, Kardec também foi criticado pelo seu modo de viver, né, um trabalho estressante, um trabalho intenso que o levou depois a um problema cardíaco, e ele então foi orientado pelos espíritos amigos de que ele deveria mudar a sua conduta, porque do contrário ele cometeria ali um autoassassínio. Então Kardec também, pelo seu modo de viver, acabou passando por essa situação, né, e foi chamado a atenção que se não houvesse uma mudança, ele não cumpriria então a tarefa que cabia a ele durante aquele período. E que depois, em 1869, ele acabou desencarnando de fato desse infarto, durante uma mudança que ele fazia na sua casa, mas aí depois, né, já tudo resolvido, né, durante a sua trajetória aqui, né, o trabalho foi cumprido. A gente fica se perguntando se poderia ter feito mais, se tudo foi realmente feito o que era planejado, mas aí já o trabalho já estava bem estabelecido e cabia depois aqueles que herdariam essa responsabilidade dar essa continuidade. Então essa ideia do suicídio inconsciente, nós vemos aqui então nesse livro de Dona Ivone, né, essa ideia do espírito como suicida, mas não se reconhecer pelo fato de não ter a intenção de cometer esse ato. André Luiz da mesma forma, Kardec também vivendo essa mesma situação. E continuando então para nós. Efetivamente esse espírito, que irradiava simpatia, embora sem pertencer a uma ordem elevada no mundo invisível, nenhum característico dos espíritos suicidas apresentava, o que confirmava a versão de que os neurastênicos, que se matam durante um acesso terrível do mal, não passam pelas perezas das repercussões conscienciais comum à maioria dos suicidas, conquanto hajam de arrostar a responsabilidade dos atos que tenham dado origem ao grande desequilíbrio nervoso porque se deixam vencer. Profunda afinidade espiritual resultou desse colóquio, durante o qual nos sentimos
nos sentimos invadir de sincera compaixão pelo irmão que tão gentilmente nos procurava confiante para desabafo do coração torturado pelos infortúnios. E foi com o máximo prazer e um devotado interesse pela sua causa que nos dispusemos a ouvir, ou antes, ver a narrativa do romance que ele desejava ditar aos homens por nosso intermédio. Aqui a gente lembra também que esse espírito se aproximou de Dona Ivone com a intenção de transmitir a sua história e que, diferentemente do que acontecia com outros contatos, que eram conduzidos, né, e indicados pelos espíritos amigos, que a ajudavam, né, no trabalho mediúnico que ela tinha que fazer, ela teve que decidir se dava continuidade ou não nesse projeto, nesse novo projeto que era apresentado. Então os espíritos simplesmente não se manifestaram se ela deveria ou não aceitar. Ela deveria então tomar essa decisão. Algo bastante raro, principalmente nesses trabalhos de publicação de livros, né, que nós vemos no meio espírita principalmente. E continua aqui agora, vamos entrar então no tema de hoje do nosso trabalho. Chegáramos, no entanto, ao término do giro encetado. Disse Baletrista, que é o nome que ela deu então a esse espírito, já que ele não se identificou com o nome que ele utilizava aqui no nosso mundo físico. Diz então o espírito: criar a ambientação para a minha história, consolidá-la, mantê-la, para que o médium a compreenda como uma realidade, será para mim dificílimo, conforme eu já expliquei. Poderia fazê-lo, porém, imperfeitamente. Meu pensamento, pouco adestrado, mostraria intermitências, vacilaria, produzindo cenários escassos, indecisos, defeituosos, conforme estou habituado a observar aqui, entre companheiros de infortúnio que se propõem narrar as próprias desgraças uns para os outros. Prefiro reconhecer que se trata de talento psíquico, de ordem moral e intelectual elevada, que não possuo, e nem sei se o possuirei algum dia. Narrar a história, a recordação, porém, somente os fatos que realmente se desenrolaram, evocando-a detalhadamente no próprio ambiente ou cenário em que se passaram, sim, semi-á possível. Aqui nós vemos então uma estratégia que o espírito utiliza para poder narrar com mais detalhes, né, aquilo que ele vivenciou. Isso porque então ele lembra que, estando presente no ambiente, as imagens, as lembranças se tornam muito mais vivas. E quando ele fala para nós que depende de uma condição moral e intelectual elevada, para que o espírito possa ter uma recordação mais clara daquilo que ele vivenciou, dá para a gente, por exemplo, trazer aqui a própria história de Emmanuel no livro Há 2000 anos, 50 anos depois, em que ele narra com detalhes muitas passagens da sua vivência, e dá para a gente lembrar então, dá para a gente imaginar a intensidade do preparo que ele teve que ter para poder fazer com que essas imagens voltassem de uma forma tão clara para que pudesse depois transcrevê-la, né, no livro que foi publicado. Então, um espírito sozinho, para ter essas lembranças claras, né, ele precisa de uma grande evolução. E mesmo assim, com um trabalho desse tipo, nós lembramos então da toda a assistência que ele precisa dos espíritos amigos através do magnetismo que é utilizado, né, do auxílio para fazer aquela regressão de memória, se lembrar dos detalhes. Isso quando tem, claro, um objetivo produtivo para que ele possa trazer esses detalhes. Do contrário, como nós vivimos aqui na citação desse espírito, muitos dessa condição de espíritos ainda num estado de perturbação ou num estado de sofrimento por estarem no mundo espiritual, apegados ainda à realidade que eles viveram no mundo físico, procuram trazer ali algumas histórias, alguns dos seus dramas,
Como acontece, né, o que nós vemos, por exemplo, numa sala de espera de um consultório médico, durante uma situação trágica, sempre temos assim, né, aquela tendência a também contarmos as nossas desgraças. E muitas vezes, até dependendo da personalidade daqueles que se envolvem nesse tipo de diálogo, vemos ali uma verdadeira competição para saber quem realmente se encontra numa condição pior. Então um conta uma desgraça e o outro conta a desgraça do outro. Quando ele percebe que a desgraça dele não é o suficiente, ele lembra de um amigo ou alguém da família que passava por uma situação pior, e aí então ficam, né, sempre trazendo aquelas imagens de um teor vibratório bastante inferior, né? Pois é uma tendência, né, Tuti? Então no mundo espiritual não é diferente. Então os espíritos que desencarnam, principalmente numa condição de sofrimento, têm uma tendência natural a contarem suas histórias, com todos os detalhes, né, do seu drama, para que o outro possa ali se sentir compadecido da sua condição ou qualquer coisa do gênero, né? Pois é, né, Miriam? Como diz o Raul Teixeira, né, quando tem esses encontros, começam então a desfiar ali o rosário de desgraças, né? Cada um contando a sua história. Então, aqui nós temos a situação dele, né? Então ele fala para nós exatamente isso, que narrar a história-recordação, ele chama de história-recordação aqui num substantivo composto, exatamente porque a história que ele vai contar depende exatamente da lembrança que ele vai ter daquilo que ele vivenciou. Porém, somente os fatos que realmente se desenrolaram, evocando-a detalhadamente, no próprio ambiente ou cenário em que se passaram, sim, ser-me-á possível. Ela vive em mim, a história dentro do meu ser. É a própria força do meu sentir, o meu drama íntimo, o sentimento que se impregnou, todo o meu ser moral. As minhas vibrações totais estão deles, tão saturadas que eu mesmo não compreendo como Vossa Excelência tratava-nos finamente a prezada entidade. Eu mesmo não compreendo como Vossa Excelência não está percebendo cenas das recordações queridas e dolorosas que esvoaçam em torno de mim, pois eu ignoro que os médiuns espíritas possuem segundo poder de percepção e de visão que escapa aos demais homens. Então aqui ele lembra que o fato dele começar a apresentar ali a sua narrativa naturalmente faz com que imagens sejam, vamos dizer assim, projetadas da sua mente. E aí então, tendo ali um médium em conexão mental, em sintonia mental com esse espírito, é natural que esse médium também capte essas imagens. Então daí que muitas vezes nós temos a descrição de que o trabalho de psicografia de um livro, ele se dá pela audiência, quando o espírito capta um ditado feito quando o médium capta um ditado feito pelos espíritos, e ele simplesmente então transcreve aquilo que ele está ouvindo, ele ouve uma narrativa e transcreve, ou ele pode, através da transmissão do pensamento desse espírito da mesma forma, através de uma narrativa, ou ele pode, quando vê um trabalho de maior intensidade, vivenciar aquilo que o espírito vivenciou pelo fato deles estarem ali, vamos dizer assim, pensando a mesma coisa. Naturalmente o espírito agindo de uma forma mais ativa, já que ele produz as imagens, e o médium fica ali apenas absorvendo aquilo que ele produz. Então o médium acaba contando aquilo que ele está vendo, ele acaba contando aquilo que ele está vivenciando. Então nós temos ali várias situações em que se desenrolam esse trabalho de psicografia. E continua aqui dizendo para nós o Espírito. Deixa eu pegar rapidamente. Assim é, meu caro irmão, respondemos interessando-nos mais pelo companheiro espiritual.
É espírita porventura? Pois as entidades desencarnadas podem participar de quaisquer crenças ou opiniões religiosas ou filosóficas. Aqui Dona Ivone então procura levar um pouco de conhecimento doutrinário para esse espírito, exatamente para falar um pouquinho sobre as crenças que ele abraça. Porque no mundo espiritual as religiões continuam tão presentes na vida dos espíritos quanto no mundo físico, aqui no mundo de encarnados. Então pode eventualmente o espírito mudar de filosofia durante a sua vida, trajetória no mundo espiritual, da mesma forma que ele pode trocar também aqui no mundo físico. Dependendo do contato, dependendo das imagens que são apresentadas para ele, as ideias e tudo mais, isso faz com que ele então mude a sua opinião. Então isso se dá da mesma forma com ideias políticas, filosóficas, religiosas. O espírito continua o mesmo, sofrendo todas as influências que sofreria aqui também no mundo físico, né? Olá, abraço. Bom dia, Andréia. E ele então diz assim, né, o singular acompanhante teve um gesto algo incerto. Não destituído de certa graça, respondeu delicado e sincero: minha excelente senhora, eu sou apenas um homem que sofre, e a quem a morte ainda não consolou, nem libertou de profundas apreensões e muitos desgostos. Creio na existência de um ser todo-poderoso, ao qual respeito, e o que muito lealmente posso afirmar. Creio, mas não compreendo nem tampouco as leis por ele criadas. Não participei jamais de qualquer religião, pela simples razão de que não possuía nenhuma, como não possuo até agora. Ainda que fosse um homem carnal, minha religião seria a ciência, pois eu amava profundamente a medicina. E além desta, a minha crença no autor do universo. Mas sei que já não sou um homem, no sentido literal do termo, e por isso não mais poderei exercer a medicina ou dedicar-me à ciência. Perdi ambas, quando me depositaram num túmulo, convencidos de que eu deixara de existir. A André Luiz também vivenciou as mesmas experiências que esse espírito vivenciou, né, de trazer ali as crenças e tendências de quando estava encarnado. E aí André Luiz também chegando no mundo espiritual, ele já tomado, ainda tomado, né, por um certo orgulho, de fato se considerava um médico e se colocou depois à disposição dos espíritos que o acolheram para continuar exercendo a medicina. E aí ele teve que passar, né, por alguns constrangimentos para entender que, apesar da posição de médico na sociedade, né, como acontecia no passado e continua acontecendo no presente, ser médico é algo que realmente chama a atenção. As pessoas valorizam muito essa profissão e no passado o médico era praticamente ali um deus para a sociedade. E André Luiz, quando desencarnou, ele acreditava que seria tratado com o mesmo status. E daí então ele já dava ali a sua carteirada, dizendo que era médico e que queria ajudar. E aí então ele foi esclarecido, né? Embora tenha se constrangido com isso, tivesse se constrangido com isso, de que a medicina terrena pouco valor teria no mundo espiritual. Que de repente ele poderia utilizar a boa vontade em aprender, em ajudar, como fazia aqui no mundo físico, mas que o conhecimento que ele tinha já não tinha mais função nenhuma no mundo espiritual, ou muito pouca função. Já esse espírito aqui, já desencarnando, consciente de que não poderia exercer a medicina, porque disseram para ele. Foi sim o Brás, mas claro que com aquela ideia do orgulho, né? Não, eu sou médico, o que eu posso fazer? Afinal de contas, eu sou médico. Então, uma tendência natural. Então, ele iniciou prestando aqueles serviços mais simples, né? Primeiro, para poder reconhecer que, como diz ali o pensador, tudo que sei é que nada sei.
Então ele teve que reconhecer inicialmente que ele deveria reaprender tudo que diz respeito às, vamos dizer assim, às ciências do mundo espiritual, e que o conhecimento que ele tinha do mundo físico já não era mais aplicado para o espírito. A medicina era a medicina do corpo físico, não a medicina do corpo espiritual. Mas é claro que André Luiz, depois, com o passar do tempo, conforme foi compreendendo a sua nova condição e adquirindo mais conhecimento, ele já então conseguia fazer ali uma conexão daquilo que ele conhecia do mundo espiritual e daquilo que ele conheceu do mundo físico, já que muitas das tarefas, né, que a gente viu nas histórias que ele contava, nas publicações que chegaram, muitas das tarefas eram de assistência aos encarnados. Então, claro que o conhecimento que ele tinha da ciência terrena não foi completamente desprezado, mas certamente ele teve que reaprender muito sobre as questões espirituais. Então aqui continua o espírito. Aliás, continua aqui agora, né, dá aqui a conversa do Nivone agora, né, como espírita que sou, acudimos nós, impressionadas pelo tono de tristeza profunda com que tais frases eram pronunciadas. Como espírita que sou, eu vos afirmo, meu caro irmão, o espírito de um médico, mesmo depois de abandonar o corpo carnal pela morte deste, poderá ainda exercer o sacerdócio da medicina, por muitas formas diferentes, nas quais a mais comum é o do ditado mediúnico, através dos chamados médiuns receitistas, para o tratamento da saúde de muitos doentes que acorrem aos centros espíritas. Poderá também cultivar a ciência em geral, quer nas regiões de além-túmulo, quer na terra entre os homens, e estes auxiliando discretamente em estudos e experiências da especialidade a que se dedicou, e assim servindo ao progresso, à humanidade e a Deus, também se eleva honrosamente no próprio conceito. Então a gente viu que, muito mais do que o conhecimento que é adquirido, mas todo o esforço, a tendência, o interesse que o espírito tem em se aprofundar em determinada área de conhecimento, isso poderá ter no mundo espiritual uma continuidade. Só que, naturalmente, aprendendo agora elementos que fogem à realidade do mundo físico. Mas mesmo assim nós temos, né, a poesia, aliás, a arte de um modo geral, a literatura, né, ou melhor, a ciência também, a arte, a ciência, a filosofia, as próprias filosofias espiritualistas, todas elas aprendidas no mundo espiritual, terão sua aplicação também no mundo físico. Então nós teremos ali uma mistura interessante entre os conhecimentos da ciência física, material, e os conhecimentos da ciência espiritual, sendo que a ciência, na verdade, ela acaba sendo a mesma. Então continua aqui o espírito. Essa honra, minha senhora, ainda não me foi dada a alcançar depois da morte. Disseram-me ser necessárias tantas e tantas qualidades pessoais para que tal seja permitido. Renovações, renúncias, e eu não me sinto ainda bastante forte para um novo curso de medicina, todo especial nesse lado da vida. Aliás, vivo ainda na Terra, mas como espírito, e não propriamente no além-túmulo. É o que geralmente acontece, né, com a grande maioria dos espíritos que não tem ainda esse conhecimento sobre a realidade do mundo espiritual. Estão desencarnados, mas toda a sua atenção se encontra voltada para as questões do mundo físico. Então, ou ele tenta interagir com aquilo que acontece no mundo físico, ou mentalmente ele continua reproduzindo aquilo que ele viveu durante a sua presença aqui no mundo físico, como encarnado. Então ele não se desprende, ele não deixa o seu interesse. E isso não é necessariamente uma característica de um espírito inferior no sentido de valores morais inferiores, mas simplesmente um espírito que tem ainda interesses no mundo material. Um exemplo claro disso é que muitas vezes um espírito desencarna
e deixa aqui no mundo físico a sua família, esposa, marido, filhos, tem aqueles cuidados na manutenção da família, já que muitas vezes ele era o provedor da família, ou dava toda aquela atenção para o cuidado da família, e ele desencarna sem conseguir desprender, sem conseguir deixar de se preocupar com aquilo que acontece com os entes queridos que ficaram. Então ele acaba sofrendo no mundo espiritual por continuar ainda vinculado à realidade do mundo físico, embora já não tenha mais condições de agir como gostaria. Então, pelo fato de não conseguir, ele acaba alimentando um sofrimento muito grande. Então ele fica inconformado, até mesmo muitas vezes revoltado. Outras vezes ele consegue, quando se encontra já numa condição mais equilibrada, ele percebe a sua condição de desencarnado e procura ajudar dentro de suas possibilidades, sem que essa interferência traga algum prejuízo para ele ou pela família, já que nós temos muitos casos de processos obsessivos ou de influências espirituais negativas, em que o espírito, sem ter a intenção, acaba provocando sobre a família que ficou, ou sobre um ente que ficou. André Luiz relata sobre isso, Camilo Castelo Branco também relata sobre isso. Esse espírito também é quem mostra os interesses que ele tinha ainda no mundo físico. Então ele quer sustentar a família, ele quer cuidar da família, ele quer dar atenção para a família quando tem ali principalmente quando tem ali um ente querido que passa por algum sofrimento. Então ele está desencarnado, mas as suas preocupações continuam do lado de cá, sem que necessariamente seja um espírito inferior, como nós vimos, aquele espírito vicioso, tendencioso e tudo mais. Diz ainda ele então, como ele colocou, né, aliás, vivo ainda na terra, mesmo como espírito, e não propriamente no além-túmulo. Prendo-me a um passado que me tortura e me encanta, que me desola, mas que também é a única recordação consoladora que me resta. E para suavizar tantas amarguras e tanta solidão, foi que procurei Vossa Excelência, a fim de escrever algo que me distraia e ajude a esquecer. E aqui lembrando também, para complementar esse raciocínio, diante dessa condição, é que o fato de se lembrar de algo ou de experiências vividas no mundo físico não significa que isso será uma condição de sofrimento. Ninguém chega no mundo espiritual e sofre de súbito um estado de amnésia. Esquecer completamente quem foi, o que viveu. As recordações continuam vivas. O que se aprende no mundo espiritual é exatamente administrar esses pensamentos e os consequentes sentimentos e emoções, né, que são gerados a partir dessas lembranças. Então, sim, lembramos das pessoas, lembramos das situações, mas estarmos esclarecidos e adaptados à realidade do mundo espiritual faz com que nós não soframos os efeitos negativos dessas recordações. Então, esse é um processo de aprendizado natural para todos os espíritos. O que nós vemos, né, isso já foi uma situação, é uma experiência que eu já tive a oportunidade de perceber, é que nós temos algumas crenças aqui no mundo físico que falam exatamente, né, que depois que você desencarna, ou depois que você morre fisicamente, você vai para o céu, fica ali contemplando Deus, contemplando os anjos e os santos, e você não se lembra nada do que vivenciou aqui no mundo físico. Isso era uma realidade transmitida por uma das religiões que nós temos aqui hoje no mundo. Porque alguém disse, um líder, um sacerdote, disse que quando nós desencarnamos nós não olhamos mais para trás. Nós seguimos em frente em direção a Deus e deixamos tudo aquilo que vivíamos no mundo físico. O que na verdade é uma grande ilusão. Porque todos nós continuamos vivos e ativos no mundo espiritual, mudamos de dimensão, sem deixarmos de nos conectarmos com a realidade que nós vivíamos aqui. Então, usando aquela comparação de que a desencarnação ela se assemelha muito a uma viagem que nós fazemos, o fato de nós entrarmos num ônibus, num avião, num carro, num navio e desembarcarmos em outro lugar, não significa que durante a viagem nós esquecemos tudo que foi deixado para trás. Algumas vezes nós viajamos com muitas preocupações e pendências que ficaram, e isso acaba nos acompanhando durante essa viagem.
Outras vezes chegamos no mundo espiritual levando, ou melhor, chegamos no destino dessa viagem levando lembranças agradáveis, lembranças tranquilas, e isso acaba exatamente fortalecendo, nos ajudando a aproveitar melhor essa viagem, né? Isso se for naturalmente uma viagem de passeio. Se for uma viagem de negócios ou para resolver ali problemas, nós estaremos ali com vários pensamentos e sentimentos envolvidos, né, durante essa experiência. Então, exatamente o que o Espírito coloca para nós aqui. Continua, deixa eu ver aqui. Só um instantinho que eu vou trocar a página aqui. Então ele veio contar a história dele, né? E para suavizar tantas amarguras e tanta solidão, foi que procurei Vossa Excelência a fim de escrever algo que me distraia e ajude a esquecer. E como soube que existo? Como pôde descobrir? Como me pôde descobrir? Né? Perguntou aqui Dona Ivone. E aqui é uma curiosidade que a gente tem. Como é que os espíritos procuram os médiuns para determinado tipo de trabalho? Seja um trabalho mais prolongado, de escrever uma história inteira, seja um trabalho mais objetivo, de trazer, por exemplo, uma psicografia apenas, uma comunicação, ou ter ali o desejo de se comunicar. Isso porque nós lembramos que, muitas vezes, existe uma grande organização no mundo espiritual para canalizar, junto aos centros espíritas, essas tarefas. Então o espírito é direcionado para uma casa espírita, ele passa por toda aquela orientação sobre quando, como, por que o trabalho vai se desenrolar, e não com médiuns, vamos dizer assim, autônomos, como muitas vezes nós encontramos ali pelo mundo afora. Então ele é médium, não frequenta nenhuma casa espírita, muitas vezes nem é espírita, e o espírito então se aproxima dele para transmitir uma comunicação. Como ele é percebido? Como a pergunta que ela fez aqui, né? Como soube que eu existo? Como é que os espíritos sabem que os médiuns existem? Ela então vai contar a história dela, a experiência pessoal dela. Se eu fosse um homem, responderia tantas vezes, como tantas vezes ouvi, outrora em nossa gíria nacional, força de simpatia. Mas um espírito, um médico dirá: a afinidade dos sentimentos e ideais impelem e atraem as almas umas para as outras. Tal como na química, duas substâncias se atraem e unificam para uma realização concludente. Compreendemos que Beletrista necessitava de tudo, e também que seu esclarecimento não seria, certamente, serviço para nossas possibilidades, mas resultado dos esforços dele próprio, além do tempo e da boa vontade que desejasse mobilizar a benefício do próprio processo, do próprio progresso. Silenciamos, portanto, dispondo-nos a atendê-lo na sua presunção de escritor espiritual. A essa altura, porém, encontrávamos-nos à frente de uma residência terrena, em estilo bastante antigo, espécie de chalé, normando, mas confortável e bonita, com amplo jardim em torno, sombreado de pequenas palmeiras e arvoredos frondosos, os quais imprimiam à habitação certo aspecto senhorial. Então aqui mais uma vez a gente vê a grande dificuldade que é de um médium, ou mesmo nós, né, nas nossas experiências pessoais, fazemos uma descrição precisa daquilo que nós estamos vendo para que alguém possa exatamente visualizar o que nós estamos querendo dizer. Então ela procurou aqui trazer uma descrição tão detalhada quanto possível das características dessa casa onde ela se encontrava em frente. E diz aqui para nós ainda: tufos de folhagens, como tinhorões, begônias e samambaias, se misturavam a gerânios e cravinas multicores, dando efeito gracioso aos canteiros que se delineavam, aqui e ali, dentro do silêncio da noite,
aclarados por um reflexo delicado, como de luar, o qual deitava luz bastante para tudo se distinguir. A casa, silenciosa e sugestiva, foi-nos franqueada. Vimos Beletrista abrir a porta e fazer-nos entrar em primeiro lugar, num gesto cavalheiresco, muito embora soubéssemos que um espírito desencarnado, ou mesmo encarnado, mas no estado de desprendimento, atravessa qualquer corpo, por mais denso que seja, sem necessidade de abrir passagem. Notamo-lo, porventura, mais entristecido, ao penetrar o interior do gracioso chalé. E ouvimos que dizia, quase soturnamente: nesta casa residiu a mulher que amei, durante sua vida quase toda. Maria Elisa, a minha Elisinha. Acolá o velho piano de sua mãe, onde ela própria ensaiou os primeiros acordes de música. E o seu relato ainda conservado por parentes que a amavam e lamentavam o seu dramático destino. Só um instantinho aqui, deixa eu preparar. Vamos lá então aqui. Um sentimento de ternura profunda envolveu-nos o coração, de certo o mesmo sentimento que nosso acompanhante experimentava, a evocação da criatura amada, e sofremos com ele a amargura da saudade que lhe despedaçara o coração. Era uma jovem bela e sorridente, trajada e penteada segundo os modelos do início do presente século. Lembramo-nos de então de que em nossa casa paterna, ao tempo de nossa infância, existiam fotografias de nossa mãe e de nossas tias apresentando modelos idênticos, e sorrimos, dizendo ao sentimental amigo beletrista: é uma imagem do fim do romantismo, linda com efeito. Ele sorriu também enternecido, parecendo reconfortado com a nossa apreciação. Aqui as características é mais ou menos daquela que nós vemos, por exemplo, nos camafeus, que eram produzidos, no final do século XIX, começo do século XX, as mulheres com aquelas tearas, com aqueles pentes, aqueles coques também, aqueles vestidos que sobem ali até o pescoço, com aquele colarinho, com os camafeus ali pendurados e tudo mais. Então, mais ou menos com essas características. Sim, afirmou ele. Maria Elisa era alva, loira e bonita, tão bonita quanto desgraçada. Convidou-nos, em seguida, a sentar numa poltrona de velho jacarandá, sentando-se ele próprio à nossa frente. E foi ali, naquela casa que abrigara a mulher que ele amara, embalado pelo encantamento da atmosfera da própria ambiência, que ainda conservaria as vibrações do drama então vivido, com as imagens das cenas fotografadas nas ondas etéricas que repletariam o recinto, que o amigo beletrista narrou ao nosso entendimento espiritual o que desejaria escrever por nosso intermédio numa crítica dolorosa ao Código Civil brasileiro pela ausência do divórcio, ausência que comumente, segundo ele próprio, desgraçando corações muitas vezes nobres e generosos, concorre para lamentáveis desequilíbrios no seio da sociedade e da família. Fê-lo, porém, agitado, por vezes presa de incontidas revoltas, por vezes banhado de lágrimas insopitáveis, mas não conseguia projetar os pensamentos com a verdadeira maestria, de modo a imprimir aos quadros das suas recordações a beleza, só um instantinho, e a sequência admirável usadas na literatura espiritual do gênero. Seus coloridos eram de cor cinza, com trechos amarelados, que de quando em vez rajados de vermelho, dando a impressão de jatos de sangue a contaminar as cenas,
o que indicaria exatamente a natureza de suas preocupações mentais, absorvidas pelas lembranças do trágico desfecho da sua vida sentimental, como apreciaremos adiante. E então aqui, só um complemento, a gente vê aqui que o estado de perturbação do espírito traz para nós uma imagem mental contaminada por esses sentimentos, por essas emoções. Se esse espírito, nessa condição mediana, vamos dizer assim, que temos no mundo espiritual, apresenta desse modo sutil essa interferência, né, porque ela comenta sobre cores, sobre manchas de sangue, exatamente porque a conclusão daquela história trazia exatamente essa condição emocional. Dá para a gente imaginar como é a descrição de um espírito suicida, de um espírita que foi vítima de uma desencarnação dolorosa, de um acidente trágico, de um assassinato. Quando o espírito não consegue de imediato se desprender daquelas imagens, dá para a gente imaginar tudo aquilo que ele produz. Ou melhor, tudo aquilo que ele reproduz devido à sua condição e à influência das lembranças que ele tem. No caso, por exemplo, de espíritos que desencarnam ou que morrem fisicamente, mas não se desprendem de imediato do seu corpo físico e ficam ali presos ao corpo, às lembranças, né, percebendo ali aquele processo de decomposição do seu corpo físico. Quando ele desencarna, quando ele se liberta de fato, e ele continua ainda alimentando essas ideias, dá para a gente imaginar o estado de loucura que um indivíduo desse pode atingir. Muitas vezes até que esse estado de loucura dá continuidade na sua existência no mundo espiritual e continua na encarnação seguinte. E aí então nós temos ali as grandes fobias, as grandes depressões, estados de perturbação mental intensas que o espírito traz de encarnações anteriores. Então nós vemos ali que, dependendo da intensidade dessas lembranças, elas podem repercutir durante muito tempo na existência do espírito. Então não é à toa que nós temos pessoas que, de súbito, desenvolvem claustrofobias, desenvolvem ali medos de insetos, medos de altura. Se determinadas situações que pessoas encontram no seu dia a dia, que de repente não conseguem agir de uma forma natural, que claro, pode ser ali um trauma qualquer que ele tenha vivido nessa encarnação, mas muitas vezes são lembranças anteriores. Nós tivemos o Dr. Sérgio Breves, psicólogo, né, que costuma fazer muitas palestras lá no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Ele é psicólogo e terapeuta de regressão de memória. E numa das suas palestras, em que ele fala sobre ansiedade e reencarnação, a gente já trouxe essa lembrança. Pois é, André, eu vou até comentar um pouquinho daqui a pouquinho, só concluir a história, que eu falo um pouquinho sobre essa terapia transpessoal. Então ele comentava sobre alguns pacientes que ele tinha, em especial uma paciente que tinha um medo pavoroso de baratas, que era um medo tão pavoroso que isso interferia na sua vida pessoal. Então, para resumir, que vocês já conhecem a história, durante a regressão de memória ela se viu presa, né, num ambiente que parecia ser um calabouço, uma pequena prisão, em que ela se encontrava morta fisicamente, presa ao seu corpo físico, espiritualmente, vendo baratas andando sobre o seu corpo. E aquela imagem para ela foi algo tão traumático que na encarnação seguinte, a imagem das baratas continuavam ainda, embora ela não tivesse uma visão clara do que originou essa experiência, ela tinha um pavor que era simplesmente inexplicável. E com o passar do tempo ela começou então a lidar melhor, percebendo exatamente que já não se encontrava mais presa, que já estava vivendo uma outra experiência e tudo mais. E dali nós temos tantas e tantas outras situações que o espírito leva para a sua existência seguinte, em encarnação, né, sofrendo os efeitos daquela anterior. Isso quando naturalmente são experiências bastante traumáticas, principalmente. No que diz respeito, André colocou aqui, né, a terapia transpessoal. Essa é uma terapia que ela vem ganhando espaços na atualidade
mas ela não necessariamente abrange questões espirituais. Porque nós temos, claro, terapeutas que são espiritualistas, que até mesmo são espíritas também, que conseguem envolver durante o seu trabalho terapêutico ideias sobre uma nova realidade do mundo espiritual, sobre algo que diz respeito a algo que transcende de fato o mundo físico. Mas muitas vezes se trabalha principalmente com emoções, com sentimentos, com energias, sem necessariamente trabalhar com questões espirituais. Então hoje nós temos, por exemplo, dentro da doutrina espírita, aquelas associações de classe, onde nós temos profissionais que vão se juntando para desenvolverem novos estudos, né, com a visão espírita, como é o caso, por exemplo, da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que procuram compreender as questões da psicologia a partir da visão técnica, vamos dizer assim, do mundo físico, trazendo também elementos do mundo espiritual, como é o caso, por exemplo, das influências espirituais, da reencarnação, de influências vibracionais do pensamento e tudo mais, assim como também a própria medicina, procurando trazer aqui para o mundo físico, né, a chamada medicina espiritual, lidando também com essas questões, vamos dizer assim, transcendentais, que saem do mundo físico e envolvem também a questão do psiquismo, da história do espírito, das energias e tal. Então é algo que está se desenvolvendo aqui no mundo ocidental. No mundo oriental isso já tem mexer com energias, por exemplo, né, das tradições lá do Extremo Oriente, no Japão, na China, no Tibete. Essas questões já são trabalhadas de um modo mais objetivo. E no mundo ocidental nós estamos vendo agora o desenvolvimento dessas práticas, dessas técnicas, mas não necessariamente, como eu falei, envolvendo questões do espírito. Principalmente porque quando se fala em espírito, a primeira relação que nós temos é com a religião, o que é um equívoco. Porque quando você envolve o espírito, assim como a própria ideia de Deus, com uma religião, ele deixa de ser uma realidade e passa a ser um elemento de crença. Então, se aquela religião estiver equivocada, a ideia de Deus e a ideia do espírito também estarão equivocadas. Então, na verdade, nós temos que entender as religiões como sendo escolas do espírito, que vão ensinar sobre filosofia, sobre espiritualidade, mas que esses elementos que são reais não dizem respeito àquele conjunto de crenças que ela tem. Então, por exemplo, é o que acontece com a visão do ateísmo que nós temos hoje. Olá, Alcimar, olá, Márcia. É a visão do ateísmo. Por que as pessoas se consideram ateias? Simplesmente porque não concordam com a visão de algumas religiões. Mas eu acho que essa história que é contada na Bíblia sobre Deus, sobre Jesus, eu não acredito nisso, então eles não existem para mim. Então por isso que nós vemos que quando fazemos essa relação de espírito com religião, nós acabamos assim interferindo no entendimento de uma realidade que está muito acima das crenças humanas. Então o que Kardec fez na elaboração da doutrina espírita foi um processo completamente diferente daqueles feitos pelas religiões tradicionais. Então primeiro se escreveu um conjunto de crenças e a partir dali as pessoas passaram a acreditar. Então nós tivemos ali livros sagrados que foram escritos, como é o caso, por exemplo, aqui para o mundo ocidental, a Bíblia. A Bíblia é considerada, sem dúvida nenhuma, o livro religioso de maior importância no Ocidente. Isso porque no Oriente nós temos lá o Alcorão, nós temos a Torá, temos outros livros, né, lá dos hindus, dos orientais e tal. Então a Bíblia, então eu passo a acreditar, a minha relação com Deus depende daquilo que está escrito. Então a Bíblia está dizendo que Deus existe, então eu passo a acreditar em Deus.
Diz que quando eu morro eu continuo como espírito, então eu passo a acreditar nisso. Kardec fez o caminho contrário. Não Kardec necessariamente, mas a doutrina espírita se desenvolveu por um caminho contrário. Primeiro, começamos a ter fenômenos. E aí então ele teve que estudar esses fenômenos para chegar à conclusão de que aqueles agentes que provocavam eram inteligências fora da matéria. Então ele, através de fatos, chegou à conclusão de que os espíritos de fato existiam. Ao contrário do que acontece, que você acredita que é um espírito, porque está escrito que você é. Então ele chegamos no mundo espiritual, o espírito continua consciente no mundo espiritual, dando continuidade na sua evolução, porque através das entrevistas foi percebido isso. A ideia de Deus, Kardec desenvolveu lá no capítulo 2 do livro A Gênese, um capítulo inteiro trazendo para nós indícios ou linhas de raciocínio para chegarmos à conclusão de que existe uma inteligência que rege todo o universo, e que não é o acaso e tampouco nada que cria alguma coisa. Então nós chegamos ali à ideia de que, de fato, existe uma inteligência que os espíritos chamaram, então, de inteligência suprema, que é a causa primeira de todas as coisas. Obrigado, Cindizinho. Sempre que quando se fala sobre todas as ciências ou todas as terapias que nós chamamos de transpessoais ou de transcendentais, ou mesmo de práticas esotéricas e tudo, precisamos entender exatamente qual é o grau de profundidade que elas têm para, de fato, trazer essa realidade do mundo espiritual para auxiliá-las aqui no mundo físico. Se não é apenas uma questão de crença pessoal, daquele que aplica a terapia, ou se de fato ele está sabendo aproveitar. Se nós, espíritas, que temos essa quantidade de informações, temos ali as nossas limitações e causamos ali algumas confusões, misturando crenças pessoais com realidade espiritual, devido às nossas interpretações, muitas vezes equivocadas. Se nós que temos tudo isso já temos esses problemas, imagina para quem depende de suas crenças pessoais, sem ter exatamente onde fundamentar. Muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, eu não acredito em Deus, aliás, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. Significa que ela está estabelecendo uma relação pessoal dela com Deus e ela vai interpretar de acordo com os seus interesses e suas necessidades. Se ela fala assim, eu sei que eu sou espírito, mas eu não sigo nenhuma religião. De que modo exatamente ela se vê como espírito? Ela acha que, sendo espírito, ela vem de onde, vai para onde, quais são ali as leis que regem e conduzem a sua existência. Então, estarmos aproximando o mundo espiritual do mundo físico é sem dúvida algo positivo. Mas sem dúvida nenhuma nós estamos muito aquém de entender a realidade espiritual. Basta a gente lembrar, por exemplo, que espíritos como Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, o próprio André Luiz, porque André Luiz não fez apenas o trabalho de trazer para nós histórias do mundo espiritual, ele também trouxe um conteúdo moral muito importante. Basta a gente lembrar, por exemplo, o próprio livro Sinal Verde, em que ele traz para nós ali um conjunto de ensinamentos extremamente valiosos, né, para o nosso cotidiano. Então nós vemos esses espíritos, mas em especial focando em Joana de Ângeles, em que ela fala do psiquismo humano a partir de uma realidade espiritual que ela teve a oportunidade de estudar. E agora cabe a nós, né, aos poucos, irmos desenvolvendo esse conhecimento, para entender exatamente quem de fato nós somos e de que modo que esse novo entendimento, essa nossa certeza, pode melhorar a nossa condição de vida aqui no mundo físico. Vamos lá, continuando aqui para nós. Falamos então aqui, né, das imagens que o espírito foi produzindo, com aqueles coloridos eram cor de cinza, com trechos amarelados, que de quando em vez, rajados de vermelho, dando a impressão de jatos de sangue, a contaminar as cenas, o que indicaria exatamente a natureza de suas preocupações mentais, absorvidas das lembranças do trágico desfecho de sua vida sentimental, como apreciaremos adiante. Então é aquilo que ela viu.
como projeção da mente do espírito. Não nos permitiremos reproduzir nessas páginas o drama integral a que assistimos vivo e patético, reproduzido pela palavra espiritual da entidade, como todas as minúcias da boa forma literária terrena, não obstante muito deixasse a desejar como literatura espiritual. Aqui ela faz uma diferença, né, entre literatura espiritual e literatura terrena. A literatura terrena traz simplesmente uma história. A literatura espiritual, ela traz para nós um conteúdo moral junto dessa história. Então, relatar por relatar é algo que os nossos autores terrenos costumam fazer. Já do mundo espiritual tem um objetivo mais produtivo, com um conteúdo mais profundo, que então ela percebeu que esse espírito ainda não tem. E é natural, né, dada a sua condição evolutiva, como nós vimos aqui. E assim agindo, nada mais fazemos do que observar ordens dos mentores espirituais, pois a dita história, sofrendo a rejeição desses vigilantes amigos, conquanto se apresentasse dramática, profunda e comovente, não poderia ser apresentada ao público sob os auspícios da doutrina espírita. Diremos, todavia, a título de curiosidade, para a observação e meditação do leitor, que o exposto por Baletrista, como sendo seu drama pessoal, é uma história de uma jovem terna e sonhadora, abandonada pelo marido no 2º ano dos esposais, o qual a ela preteriu pelas aventuras incertas de uma vida sem responsabilidade, a quem um sedutor, pois, impele a faltar com os deveres de dignidade pessoal, e que, em consequência, se torna mãe de uma linda criança que era o seu enlevo e consolo das amarguras diárias provindas de uma lamentável situação. Mas esse primeiro amante, brutal e tirano, torna-lhe a vida infeliz e tormentosa, e a separação se impõe como necessidade inadiável. Surge então Beletrista, amoroso e sentimental, amando-a devotadamente pelas suas próprias desditas, qual generoso e romântico salvador. Mas a quem ela não poderá, só um instantinho, a quem ela não poderá, estou abrindo aqui rapidamente, desposar, porque as leis civis do Brasil não o permitem, visto ser casada e não ser admitido o divórcio em nossas sociedades. Então aqui o que a gente viu é que essa jovem tinha se casado então com um marido que era agressivo, que era bastante cruel com ela, fazendo com que a vida dela fosse uma verdadeira tormenta, né, de não poder inclusive se separar. E aí surge então esse amigo beletrista que, comovido e sensibilizado com a situação dela e também acabou se envolvendo afetivamente, acabou compondo um triângulo amoroso na história passada deles, e que, como nós vimos aqui já no início, por esse spoiler que já foi lançado, teve um final bastante trágico ali entre eles, né? E aí, o detalhe também aqui que Dona Ivone comenta, que é algo importante da gente observar, é que muito daquilo que chega para nós como descrição do mundo espiritual, vindo desses romances, né, ouvindo desses romances, vem de uma forma filtrada. Porque, como ela comentou aqui, para os objetivos propostos pela doutrina espírita, é algo que traz para nós um cenário e uma história, como sendo ali para nós a base do estudo, mas o conteúdo moral, reforçando principalmente todos os princípios que são ensinados pela doutrina espírita, é aquilo que é para nós o mais importante. Porque, do contrário, seria simplesmente ali um folhetim que traria para nós ali uma fofoca sobre a vida alheia, como acontece, que nós vemos hoje, né, nos dramas da vida terrena, em que nós temos aqui histórias que contam simplesmente por contar. Então isso muitos espíritos, inclusive,
contam suas histórias, publicam obras para trazer para nós ali uma fofoca do mundo espiritual. Um passatempo com a desgraça alheia. Se tem um propósito voltado para ensinamentos espíritas, isso vem de uma forma muito objetiva, vem de uma forma direcionada a não trazer constrangimento para quem lê ou para quem vivenciou aquela história, e traz ali para nós uma base moral que é fundamental para os nossos estudos. Então nós vemos assim que tudo aquilo que ela viu, durante o que o espírito projetava para ela, acabou simplesmente sendo ignorado. Não era algo que deveria ser trazido. O espírito comentou, porque era da sua natureza, né, de ser um espírito ainda com pouco conhecimento, com valores ainda frágeis e tudo mais. Ele começou a contar, abrir o coração dele, contar a sua história, porque seria muito mais um desabafo do que um projeto de ensinamentos espirituais. E da parte dela, então, cabia, assim como também dos espíritos, que, como ela comentou, não aprovavam a publicação daquele conteúdo, cabia a ela, então, direcionar esse trabalho para que tivesse um fim produtivo aqui no mundo físico. Quando ela comenta sobre o livro Memórias de Suicida, ela fala a mesma coisa, que no início o espírito trouxe para nós ali os dramas da sua vida, né, como encarnado e depois como suicida no mundo espiritual. Ela naturalmente, então, passando pelo mesmo processo, filtrou e organizou essas informações, e depois de muito tempo, com a contribuição de Leon Denis, ajudou então a acrescentar elementos da doutrina espírita para fazer com que aquela obra tivesse um fim proveitoso aqui para nós encarnados. Então a história, por si só, não teria nenhum tipo de proveito. Teríamos que tirar o proveito daquilo que a história estava contando. Quais são as lições? Então as obras espíritas ela têm por objetivo trazer para nós essas instruções morais, utilizando as bases doutrinárias em cima de uma história que é contada. Então a gente vê que a história por si só, ela acaba sendo ali um terceiro elemento do objetivo essencial da publicação. Agora, o que nós vemos no público que lê essas histórias, acabam se interessando muito mais pelo drama do que pelos ensinamentos. E é aquilo que nós vimos, né, Dr. Bezerra de Menezes comentando, né, num dos livros que a gente vai ler aqui futuramente, também de publicação da Dona Ivone, de autoria de Dona Ivone, quando ele diz assim, então, que os espíritos tiveram que despertar a nossa atenção de dramatizar as histórias do mundo espiritual para trazer para nós depois essa base moral. Então nós temos aqueles livros, né, quem nunca leu, dentro da doutrina espírita, aqueles livros, Novelinha das Seis, aqueles romances Água com Açúcar, que foram publicados, né, tantos livros publicados, e que eram muito gostosos de ler, André. Né, então eu tive a oportunidade de ler tantos e tantos livros desses, né, quem nunca leu O Rochedo dos Amantes, A Mansão da Pedra Torta, ou então, como é que chama de Rochester, meu Deus? Tantos livros de Rochester que foram publicados também, né? Então, eram aqueles livros assim típicos, Novelinha das Seis, mas que ali mostrava elementos de reencarnação, de obsessões, de fixações do espírito, de perdão, desenvolvimento de afetos, de vingança. Tudo isso são elementos estudados dentro da psicologia espírita. Isso psicologia no sentido de filosofia, né, que trata dos sentimentos e emoções humanos. Então nós acabamos assim, sim, a ideia era exatamente essa, prender a nossa atenção pelas emoções e sentimentos gerados, mas indiretamente trazendo para nós essas instruções. Claro que isso, depois que nós atingimos todos nós atingimos um certo grau, perdeu, Dudu, porque olha, novelinha assim dá boa. Então, quando nós avançamos nessa fase inicial de aproximação com a doutrina espírita, nós já vamos direto na fonte dos ensinamentos. Felizmente, nós já deixamos então de ter a trama como sendo o atrativo, e nós buscamos de fato o conhecimento. Isso é fundamental para nós.
A Cindizinha colocou aqui, li em algum lugar, e não me recordo agora, que algumas vezes essas histórias psicografadas, esses romances, eles contam experiências reais. Geralmente mudam-se detalhes, nomes e lugares, mas relatam fatos que aconteceram na vida real. Foi nesse livro mesmo que nós lemos, Cindizinha. No começo, quando ela fala sobre a vingança do judeu, por exemplo, né? A gente tinha aqui em casa esse livro, ele era assim tão antigo, que tinha assim aquelas páginas amarelas, né? De 1970, 1980. Então, assim, livro antigão que a gente tinha aqui. Então, no início, quando ela fala sobre os romances espíritas, no capítulo 3 ou no capítulo 4, se não me engano, ela comenta exatamente que esses romances eram histórias reais. E é o que a gente espera, né, para concluir aqui o nosso raciocínio e o nosso estudo de hoje. A gente fica imaginando quantas histórias o cinema teria para contar, aproveitando-se desses romances. Se nós pegamos essas novelas que passam na televisão hoje, que entretêm as pessoas, imaginemos se essas obras se transformassem em roteiros, fizessem ali uma adaptação, não como aconteceu em Nosso Lar, porque Nosso Lar ali traz para nós uma descoberta do mundo espiritual, mas pegarmos esses livrinhos mesmo assim, transformá-los em novela, como aconteceu, por exemplo, no A Viagem. A qualidade daquela novela ela foi assim marcante na história da televisão brasileira. E a doutrina espírita está cheia de histórias para contar e com bons ensinamentos para trazer também. A Andréa colocou, né, sabe se foi feita alguma pesquisa verificando o que rende mais? Romances ou livros de estudo? Romances, sem dúvida nenhuma, Andréa. Uma grande audiência, por exemplo, do mundo espiritual, dos livros espíritas, é Nosso Lar. Livros como Nosso Lar, Violetas na Janela. São livros assim que tiveram várias e várias edições que foram publicadas. Agora nós temos Zíbia, por exemplo, né? O Dudu lembrou da Zíbia. Quantas histórias são contadas através de Zíbia Gasparetto? Então, na verdade, o que nós questionamos nessas publicações não são as histórias em si, mas é exatamente o elemento doutrinário que muitas vezes fica faltando. Uma correção, uma adaptação. Às vezes o espírito conta a sua história do jeito que ele vivenciou, sem ter, por exemplo, um conhecimento se o que ele vivenciou era algo real ou comum ou não. Ele dá a opinião dele. Então os livros espíritas têm esse elemento esse critério de filtro, de correção, de ajuste, para trazer um bom ensinamento. A Cindy colocou, né, já pensou a gente já ler uma nossa história num livro desses? Tomara que não, Cindyzinha, porque esses livros, quando eles são contados, trazem aqueles dramas assim profundos, né? Então, se a gente não viveu esses dramas dolorosos e tudo mais, é porque a gente está bem. Agora, quando a gente virar a história, vai ser complicado, né? Basta a gente perceber Emmanuel. Há 2000 anos, a gente fala, nossa, que livro bonito. Ele foi simplesmente um senador que ignorou Cristo. Tá bom para você? Eu preferia não ter uma história dessa sendo contada, não. A Miriam colocou, né, a procura por romance e a oferta sempre é melhor mesmo. Você sabe, Miriam, que essa semana que passou, eu assisti a uma reportagem tratando da Bienal do Livro que está tendo aqui em São Paulo, e estava comentando que nós temos hoje sites especializados em que você encomenda a impressão de livros sob demanda. Então eu mando a história para eles, revisado direitinho, e falo assim, olha, publica para mim 100 livros. Você paga, eles não julgam o conteúdo do livro, naturalmente desde que não firam, né, que a história não fira o nosso Código Penal, que não tenha nenhuma questão processual depois por trás e tal, mas eu posso publicar aquilo que eu quiser, e pago barato por isso. Então são gráficas especializadas em atender essas publicações em pequenas demandas. E conforme eu vou vendendo, eu falo, manda mais 200, manda mais 50. E é super barato fazer isso. Então hoje publica-se quem quer. A Eliana colocou para nós, né, tem rádio, novelas desses livros que você falou, e tantos outros. Muito bom, aprendemos muito. O aprendizado vem, Eliana, quando você procura aprender. Muitas vezes o romance, ele continua sendo apenas uma história. Que a pessoa lê, gosta, se emociona, mas isso não acrescenta muita coisa, de uma forma assim mais clara, na vida pessoal dela, ela não se transforma por isso.
Ela continua simplesmente interessada nos livros, porque são bonitos, gosta do tema, mas não vivencia os valores, né, o conteúdo moral trazido por essas obras. Então, sim, são interessantes, né, e os espíritos procuram então trabalhar com muito afinco para fazer com que nós sejamos promovidos, vamos dizer assim, dessa fase, desse estágio ou dessa condição de leitores de romances espíritas para estudantes espíritas, mesmo baseados nesses romances. Então é muita coisa para a gente aprender, e os espíritos continuam trabalhando, né? Trabalhando ali com muita perseverança, com muita boa vontade para tentar fazer com que nós aprendamos com as histórias que são contadas para todos nós. O Dudu colocou, né, vi um comentário onde a página vende mais que o conteúdo. Sim? O autor, a capa, o desenho, a história. Então, ficamos presos por ali. Então é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós vamos continuar aqui na página número... Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu só terminar isso aqui que eu estou lendo. Falta só um trechinho aqui. Então ele falou assim, né, sobre o amor que havia entre ele e a Maria Elisa. E diz assim, né, amam-se, entretanto, e a felicidade abala seus corações durante algum tempo, pois que em breve ressurge o espectro do passado, na pessoa do primeiro amante, que entre em lutas despeitadas e tentativas violentas de desunir o casal e arrebatar-lhes a criança. Arrebata-a com efeito, depois de 1000 processos angustiosos, muito embora não consiga destruir a terna afeição que une os dois apaixonados. Mas Maria Elisa, não suportando a dor de viver sem o filho querido, exausta de tantos desgostos e desilusões, impacienta-se enquanto Beletrista se desdobra em esforços para reaver o entezinho adorado, e no momento de desalento e saudade, suicida-se incapacitada para continuar lutando. Desesperado, inconsolável, traumatizado pelo golpe irremediável, Beletrista adoece e sobrevém a neurastenia. Ou seja, ele acaba desencarnando depois dessa crise nervosa que ele vivenciou. Crise nervosa, né, o que popularmente nós chamamos, né, dessa neurastenia. Então isso aqui é o resumo da história que ele vivenciou. Então aqui no nosso próximo encontro, nós vamos então para o texto número... a página número 160... Peraí que eu fechei aqui. Fechei no automático e não peguei aqui a